quando isso aconteceu, veio imediatamente uma lembrança de que eu já era uma consciência antes de estar no corpo físico. Isso foi muito rápido, foi acontecendo tudo muito rápido. No momento em que eu lembrei de estar como consciência fora do meu corpo físico, imediatamente aquela lembrança se tornou uma coisa viva, e eu estava numa outra dimensão, vivendo nessa outra dimensão. Era uma região de pura luz, era simplesmente luz. E nesse momento eu me fundi naquela luz, eu me expandi, eu me tornei a luz. E essa luz, pelo que eu pude perceber, é difícil de descrever, não existem palavras para descrever isso, mas ali estavam todas as vidas, era o princípio de todas as vidas, existia uma ligação com tudo, e eu era uma consciência, e era todas as consciências, porque eu me expandi e me fundi com aquilo. Eu diria que aquilo é a semente de toda a vida, né, o princípio de toda a vida, onde toda a vida está ali como potencial, e ali se tem uma ligação, então, com tudo que é vivo. Quando eu falo em vida, eu não falo só apenas seres humanos, mas eu falo de tudo que palpita no universo. Cada átomo possui vida, possui consciência. Existe algo consciente no átomo. Hoje em dia até se sabe que os átomos, eles se comunicam entre si. Isso é algo que a gente não compreende, que a gente não tem compreensão. Então, ali, naquele momento, eu sentia essa vastidão da vida. Não tem como explicar. Era algo muito... O sentimento era de um amor incondicional, uma paz, era uma sensação de pertencimento, uma plenitude, né? Eu colocaria plenitude, nada faltava, eu estava completa. Eu havia voltado ao meu lugar de origem. Então, eu usaria a palavra inefável, né? Não se tem como falar, não se tem como escrever, não se tem como descrever. E também era algo assim, sem limites, amplo. Depois dessa região, eu passei para uma outra região, que era uma região onde algumas centelhas dessa luz, elas já estavam separadas, apartadas. Então, já não havia aquele sentimento de unidade. A primeira região era um sentimento de unidade, onde tudo estava conectado, uma conexão, um princípio. Essa segunda região, ela já tinha algumas centelhas separadas daquela luz, porém continuando como esse amor incondicional. Ainda se sentia esse amor muito grande, esse pertencimento, essa união. Nada era transmitido em palavra, mas eu sabia o que cada centelha estava sentindo. Então, algumas centelhas viriam, baixariam mais a sua frequência, viriam a uma dimensão mais afastada dessa primeira luz. E outras dessas centelhas permaneceriam ali naquela região. Tudo isso era sentido. E eu sentia eu era uma das centelhas que viria a essa dimensão mais baixa, essa dimensão mais longe dessa primeira região. E essas outras e essas outras centelhas que permaneciam, eu sentia nelas uma proteção muito grande, de que elas estariam conosco, estariam ali naquela dimensão, mas jamais nos abandonariam. Elas nos dariam muito amparo, sempre, naquilo que vínhamos fazer. E dentro de mim, naquele momento, eu era um sentimento muito grande de vir aqui nessa dimensão
trazer essa luz, conseguir transmitir essa luz. Havia uma sensação de que essa dimensão estaria passando por um momento de muitas trevas, digamos assim, de muito sofrimento, né? Iria para um lugar de sofrimento. E mesmo assim, naquela região, eu não sentia medo, não sentia insegurança, eu sentia um amor muito grande e o desejo de estar aqui, mesmo sabendo que nessa dimensão eu estaria afastado, e isso, o afastamento da luz é o sofrimento. E eu sentia que as centelhas que estavam aqui embaixo, elas haviam esquecido dessa luz, haviam se afastado dessa luz. Essa luz primordial é o amor condicional, é a união, né? Estávamos ali como um. E aqui embaixo, nessa outra dimensão para onde iam, essas centelhas, elas estavam se isolando, elas não se aproximavam mais. E elas, cada centelha é um pedaço da luz. Quando afastados da luz, se age como um grupo, ou nos aproximamos uns dos outros, isso faz com que a luz seja mais intensa. Se acontecem as guerras, as brigas, as discussões, os ódios, se nos vemos como apartados e nos separamos, aí o nosso próprio brilho, a nossa própria luz enfraquece. E era isso que estava acontecendo nesse plano, nesse momento que eu estava para vir. Porém, dessa dimensão, essas outras centelhas que ficariam, elas queriam enviar, né? E elas precisavam, existe uma necessidade de que na Terra essa luz seja feita. Existe um desejo de aproximação dessas dimensões superiores com essa nossa dimensão física.